Jesus, Pai, queremos te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós, Jesus. Deus, somos tão gratos, Pai. Somos tão gratos por cada minuto que estamos vivendo, Jesus. Jesus, te pedimos que essa noite, Pai, possa fazer algo sobrenatural, Pai. Que a sua presença venha envolver todos que estão na casa, todos que estão aqui na igreja, Pai. Pai, que venha uma atmosfera muito grande, Pai, nos envolver, Jesus. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, essas falhas, Jesus. Ah, Pai, queremos te agradecer por tudo, tudo mesmo, Pai. Que possamos ser aqui totalmente transformados e cheios do seu amor, Pai. Aleluia, Jesus. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar.
tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é.
e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, Jesus. Obrigado por esse momento de louvor, Pai. Colocamos entre Ti agora a palavra, Jesus. Que venha a palavra de encontro, Pai. Para que as pessoas possam sentir a Sua presença na casa, Jesus. Jesus, te pedimos algo sobrenatural através dessa mensagem, Pai. Queremos te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Nós estamos aí em mais um culto online, seguindo aí as novas normas restritivas do Covid-19. A gente está fazendo esse culto online e é um tempo da gente se cuidar, é um tempo da gente cuidar daquele que nós amamos, da nossa família, da gente se prevenir, mas fica firme, não enfraqueça, não desmoreça, que você mantenha aquilo que Deus colocou no teu coração, na tua vida. Tem um evangelista dos Estados Unidos, o nome dele é Billy Graham, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte: eu li a Bíblia até o final e vai dar tudo certo. Então pode ficar tranquilo, porque vai dar tudo certo. O tema da palavra dessa noite é contra todas as probabilidades. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Romanos 4, capítulo 18 ao 21. Então você que está com a tua Bíblia, abre aí para a gente ler junto. Romanos capítulo 4, do 18 ao 21. O tema dessa ministração, contra todas as probabilidades, veio no meu coração numa das ministrações do Reaviva. A gente estava aqui na igreja e o Ricardo começou a ministrar para a gente, e esse tema ardeu no meu coração e a ministração começou a vir, e eu quero compartilhar com vocês essa noite. E o que é probabilidade? Quando a gente fala contra todas as probabilidades, o que é probabilidade? Probabilidade é uma equação matemática que calcula qual as chances de algo acontecer ou não acontecer. É uma possibilidade, é uma chance. E o nosso Deus, por diversas vezes, ele se mostrou um Deus que vai contra todas as probabilidades, contra todas as previsões. Quando o homem faz projetos, quando o homem determina algumas coisas, Deus é aquele que mostra que o plano dele é que prevalece, o projeto dele é que prevalece, e que o homem pode fazer muitos planos, pode prever muitas coisas, mas é Deus quem dá a resposta final. Então vamos ler Romanos 4, capítulo 18 ao 21, e diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo na nossa vida. Hoje nós pedimos que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, e aquilo que for ministrado nessa noite, aquilo que for passado para a Tua igreja, Pai,
Nós cremos que o Teu Espírito Santo é aquele que faz a obra. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, e aquilo que ministrarmos nesta noite haverá um efeito. E profetizamos um efeito do Teu Espírito Santo sobre as pessoas, sobre todos aqueles que escutarem esta palavra, que possam ser transformados, tocados, edificados por essa ministração. Pai, nós Te agradecemos e nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Na cidade de São Paulo, existe uma família, e no meio dessa família nasceu uma criança, e foi a alegria daquela família, a alegria daquela casa. E o tempo passou, alguns meses se passaram, e a avó daquele menino veio morrer, aquela criança veio falecer. Depois se passaram mais 3 meses, e o avô daquele menino também faleceu. E no enterro do seu avô, a criança começou a passar muito mal. Ele começou a ter algumas reações que a família não entendia, que não sabia o que era. E de repente eles foram trocar a criança, e aí quando eles viram, da cintura para baixo, ela estava toda queimada. E eles ficaram desesperados e pegaram aquela criança, saíram correndo e levaram ela para o hospital. E quando chegou no hospital, foram atendidas pelo médico. O médico pegou a criança, tirou a roupinha dela para examinar. Aí quando ele estava examinando, ele parou, olhou para o pai, olhou para a mãe e disse assim: pai, mãe, olha, isso daqui não é caso para médico, isso é caso para polícia, porque vocês estão queimando o menino. E naquele momento o pai daquela criança pegou ele no colo, começou a embalar ele e falou: doutor, é meu filho, como que eu vou fazer isso? Nunca que eu iria fazer uma coisa dessa com meu filho. E aquele pai estava segurando aquela criança, e a mãe daquele menino conversando com o médico, e de repente aquela criança no colo do pai, o pai percebeu que a criança tinha parado de respirar. E ele olhou para o médico e falou assim: doutor, a criança parou de respirar. E o médico falou: coloca aqui na maca. E aí ele colocou, o médico falou: vai chamar a enfermeira. E todo mundo correu, e foi um corre-corre. E o médico foi para cima da criança e começou a fazer respiração boca a boca, começou a fazer aquela massagem cardíaca para ver se a criança tinha reação. E todo mundo ali, e o médico em cima. E de repente o médico parou, ele olhou para o pai, olhou para a mãe e falou: não tem mais nada para fazer, a criança morreu. Naquele momento, o pai daquela criança saiu correndo de dentro da sala, chegou por mão dele e falou assim: me leve embora porque eu não aguento mais. Ele entrou no carro, foram embora, voltaram para casa. E quando ele estava chegando na casa, algumas pessoas tinham ficado lá para orar. E quando ele estava entrando na casa, uma senhora veio correndo e bateu com a mão no peito dele e disse assim: volta para trás, porque nós estávamos orando aqui. E aí nós abrimos a Bíblia e Deus mostrou a ressurreição de Lázaro. Isso não é para a morte, é para a vida. Então volta para aquele hospital. E naquele momento, o pai daquela criança voltou para o hospital. E quando ele chegou no estacionamento, a sua esposa veio correndo. E ela, contente, com os braços para cima, e falava assim: amor, amor, dá glória a Deus, porque Deus ressuscitou o nosso filho. E eu agradeço a Deus, porque aquela criança morta naquele hospital sou eu, louvando o nome do Senhor, ministrando essa palavra para vocês. O nosso Deus
é um Deus que vai contra todas as previsões, contra todas as probabilidades. Quando o médico olhou e disse assim: ele vai morrer, ele já está morto, ele não tem mais vida. Mas Deus, Ele teve uma promessa na vida da minha mãe, e a minha mãe sabia que Deus ia cumprir essa promessa, e eu não podia morrer, e eu não posso morrer, enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida. E aonde, contra todas as probabilidades, hoje eu estou aqui. E sabe por quê? Porque um povo estava orando. Porque nós servimos um Deus que vai contra todas as previsões. E a primeira chave dessa ministração é para falar sobre oração. Irmão, a oração ela destrava destinos, a oração destrava chamados, a oração destrava todas as coisas na nossa vida. Existem coisas que o ser humano ele prevê. Eu comecei a minha caminhada, meus pais evangélicos, e teve um tempo que eu saí da igreja e de repente fui resgatado do mundo. Deus se usou do pastor Marcelo, me resgatou e me trouxe de volta. E quando eu estava na igreja, as pessoas falavam assim: o Edinho está indo na igreja, eu dou 2 meses. Um falava assim: eu dou 1 mês. O outro disse assim: no máximo é 6 meses. E fazem quase 5 anos que eu já estou aqui. E daqui eu não quero sair. Irmão, qual foi a previsão que o homem fez para a tua vida? Irmão, qual foi a probabilidade que o homem colocou na sua vida? Saiba de uma coisa: você serve um Deus que vai contra todas as previsões, contra todas as probabilidades, aonde não há chance. Deus não quer saber de chance, Ele entra e Ele faz. Enquanto a minha mãe orava, enquanto eu estava lá no mundo, minha mãe orava, e Deus ouvia, e de repente ela vê um filho se convertendo dentro da igreja. Irmão, você quer destravar planos na sua vida, você quer destravar futuros na sua vida, você quer ir contra todas as previsões que fizeram para você, você quer quebrar barreiras e probabilidades, irmão, vai orar, ora, busca Deus em oração, converse com Ele, fala com Ele, porque Ele é aquele que vai destravar as coisas na sua vida. A segunda chave que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, nós vamos falar sobre visão de Deus. E a gente falando sobre probabilidades e aquilo que as pessoas falam. Quando os pastores começaram o ministério nessa igreja, eles começaram em 4 famílias, eram 8 adultos, 2 adolescentes e 4 crianças. E quando eles começaram, as pessoas falavam assim: isso é fogo de palha, isso está aceso, mas logo vai apagar. Outras pessoas também falavam assim: vai ser 6 meses, vai ser 1 ano, eles não vão ficar aqui em Amoreiro. Eles não vão ficar aqui. Mas, irmão, contra toda a previsão, contra todas as probabilidades, nós estamos aqui há 8 anos. 8 anos ministrando vidas, pregando a palavra, salvando, restaurando, anunciando o evangelho, ensinando, curando. Quantas pessoas não foram tocadas por Jesus? Quantas pessoas não entraram por essas portas e foram libertas? Eu sou uma delas, você é uma delas.
E você que está ouvindo isso, você pode ser uma delas. Há 8 anos esse lugar restaura vidas. E isso é só o começo. E sabe por quê, irmãos? Nós estamos aqui por causa do chamado e da visão de Deus. Deus deu uma visão para os nossos pastores. Deus deu uma visão lá no início de que nós seríamos uma igreja para fazer a diferença. Nós cremos que nós fomos chamados não para ser mais um lugar, mas para ser uma igreja que faça a diferença. Irmãos, nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. A visão de Deus, a visão que Deus nos deu, a promessa que Deus nos fez, o lugar que Deus falou que ia nos levar. Irmão, é maior do que tudo, é maior do que qualquer coisa. Não importa as impossibilidades, não importa o lugar que você está hoje. Muitas vezes Deus fez promessa na nossa vida que a gente olha e fala: não tem como isso acontecer, não tem como eu chegar lá, simplesmente não tem. Mas o nosso Deus é um Deus de improbabilidades. O nosso Deus é um Deus que quebra todas as barreiras, que torna o imprevisível em realidade. Se nós formos parar para pensar, irmãos, Deus criou a terra do nada. Não existia nada. Simplesmente não existia nada. E Deus trouxe à existência tudo aquilo que vimos, tocamos, sentimos. Irmão, a visão de Deus, ela vai contra todas as probabilidades. Às vezes as pessoas chegam, você pode ter escutado: você não vai conseguir, isso não vai dar certo, não vai ser assim. Irmão, você serve um Deus improvável, que faz coisas improváveis. A visão que Deus te deu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus mostrou para você, Ele vai fazer. Fica firme, não desanima, não olha para trás, não olha para baixo. Deus tem algo para você. A terceira chave que eu quero falar nessa noite é sobre intimidade. E enquanto eu estava preparando essa ministração, eu lembrei de uma parte de Davi, da história do rei Davi. E quando ele estava fugindo de Saul, e ele vai até uma caverna, a caverna de Adulão. E ele está fugindo porque Saul quer matar ele. E ele se refugia naquela caverna. E a palavra diz assim que 400 pessoas se achegaram a ele. E a palavra descreve essas pessoas como pessoas em dificuldades, endividados e descontentes. E a palavra diz assim que Davi se tornou o líder delas. Ele liderou elas, essas pessoas, essas 400 pessoas em dificuldades, endividadas e descontentes, para a batalha. Ele preparou essas pessoas, essas 400 pessoas. E mais lá na frente, a palavra vai chamar essas pessoas de os valentes de Davi. Esse exército de 400 pessoas é o exército mais improvável do mundo. Davi, o próprio Davi, ele era o mais improvável do mundo. Quando Samuel foi ungir ele chega na casa de Jessé, que é o pai de Davi, e ele está lá e de repente ele olha para o irmão mais velho de Davi e fala assim: é esse, um cara forte, grande, preparado para a guerra, preparado para a batalha. E aí ele fala: é esse cara que vai ser o rei. Aí Deus fala: não é esse. E de repente vem Davi lá do campo, que estava pastoreando ovelhas, um rapaz pequeno, ruivo,
Deus fala assim: é Ele, é esse. Davi era um improvável, assim como aqueles 400 eram improváveis. Mas Davi foi forjado no secreto, e os 400 também foram forjados no secreto. Outro exemplo, nós temos Jesus e os 12 discípulos. Os discípulos de Jesus eram pessoas improváveis, eram pessoas que não deram certo como discípulos. Na cultura judaica eles já não davam mais certo como discípulos. E um era cobrador de imposto, né? Mateus era cobrador de impostos. Cobrador de impostos hoje a gente pode comparar a um político corrupto. Era aquele que cobrava imposto demais, tirava dinheiro das pessoas, às vezes mandava bater em alguém para tirar o dinheiro. Esse era o cobrador de imposto, e esse era o Mateus. E ele foi um dos 12 que Jesus escolheu. Mas todos aqueles que se achegaram a Jesus tiveram a vida transformada. Não só a vida deles foram transformadas, mas eles foram agentes transformadores de vida. Porque lá no secreto, junto com Jesus, eles foram forjados, eles foram moldados, eles foram transformados. Irmãos, contra todas as provisões, contra todas as previsões e contra todas as probabilidades, se nós olhássemos para nós mesmos, se a gente olhasse para dentro da gente, a gente ia ter certeza que a gente não merecia estar onde está, não merecia fazer o que faz, não merecia esse amor de Deus. Mas a palavra diz que não é pela gente, não é pelo que a gente faz ou não, mas é pela graça, é pelo amor dele. Irmãos, o secreto, a intimidade vai revelar para você e vai forjar você no homem e na mulher de Deus que Deus enxerga. O secreto, a intimidade com Deus é aquele que vai moldar você para alcançar o futuro que Deus te quer. Muitas vezes a gente teme por não estar preparado. Às vezes a gente pensa assim: eu não estou pronto, eu não posso, eu não consigo. Irmão, a gente nunca pode, a gente nunca consegue, porque nunca é pela gente. Sabe o que a gente tem que parar de temer? A gente tem que parar de temer ser a escolha improvável. Porque em todos os sentidos nós somos a escolha improvável. Precisamos aprender a não ter medo de ser a escolha improvável e aceitar um amor que nos foi dado de graça. Irmão, Deus é um Deus que vai contra todas as probabilidades. Se Jesus olhasse pela capacidade daqueles discípulos, se Jesus escolhesse pela capacidade, nenhum dos 12 estaria ali. Mas Jesus não olhou por aquilo que eles são, mas Jesus olhou por aquilo que Ele podia fazer neles. E isso foi feito através da intimidade, do dia a dia. Irmão, quando Deus olha para você, Ele vê o propósito dele em você. Quando Deus olha para você, Ele vê o ser que Ele planejou criar. Não olhe para aquilo que o homem fala, porque muitas vezes nós falamos para nós mesmos, nós damos assim, nós fazemos as nossas previsões. A gente mesmo faz as nossas chances de dar certo ou não dar certo.
mas contra todas as previsões e contra todas as probabilidades, nós estamos aqui e Deus quer nos usar. Deus quer usar você. E o recado desta noite é: deixa Ele te usar. Deixa esse Deus de improbabilidades usar você. Deixa esse Deus que é contra todas as previsões moldar você. Entra no teu secreto, entra na tua intimidade, começa a se revelar para Ele. Deus vai começar a se revelar para você, e Ele vai começar a revelar os segredos que Ele tem para você, e Ele vai começar a revelar o projeto, o propósito que Ele tem na sua vida. Irmão, não olha para trás, não abaixa a tua cabeça, siga para frente, olhe para Cristo. Paulo diz assim: sem tirar os olhos do alvo, eu prossigo na minha carreira. Irmãos, bom, sem tirar os olhos do alvo, Jesus, prossegue a tua carreira. A pandemia vai passar, o tempo vai passar, e a única coisa eterna na sua vida é Jesus e o propósito que Ele tem para você, que foi criado lá na eternidade. Bom, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus tocar seu coração nessa noite. Amém? Quero encerrar agora com uma oração. E entenda que Deus é aquele que vai contra todas as previsões e contra todas as probabilidades. Pai, muito obrigado por essa palavra, essa ministração. Nós cremos, ó Deus, nesse Deus que vai contra todas as previsões. Nós cremos nesse Deus que quebra barreiras. Nós cremos nesse Deus que abre o mar. Nós cremos nesse Deus que opera milagres, que cura o incurável, que transforma aquilo que não dá para ser transformado, que mexe aonde nenhum ser humano consegue mexer. Nós cremos nesse Deus que conhece o nosso ser, detalhe por detalhe. Pai, nesta noite, nós te pedimos que essa palavra cause o efeito em nós, que nós possamos quebrar barreiras, que nós possamos, e nós cremos que nós vamos ir contra todas as probabilidades, porque o mundo olha para nós e dá uma previsão. O mundo olha para nós e lança palavras, mas nós cremos que o Senhor é aquele que tem a última palavra. Nós cremos que o Senhor é aquele que faz aonde ninguém faz. Deus, obrigado. Toca, Pai, as vidas, que nós possamos, nessa semana que vai começar, que nós possamos quebrar barreiras, que nós possamos anunciar Teu Evangelho, trazer pessoas para o Senhor, e assim como a nossa vida foi transformada pelo Senhor, que nós possamos ser canal de transformação também na vida das pessoas. Pai, nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, irmão, não se esqueça disso. O seu Deus é um Deus que vai contra todas as probabilidades. Deus te abençoe. Deus guarde o seu coração. E que tenha certeza, amanhã vai ser um dia melhor. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, o seu amor e a sua graça permaneça em nosso coração, e a igreja diz amém. Deus abençoe.